Olá. Certo. Estão me ouvindo? Então tá bom. Qualquer coisa vocês façam um sinal aí, porque eu não ouço ninguém, tá? Eu só tô colocando no silencioso para a gente evitar o ruído de celular vibrando e aí acaba atrapalhando o áudio de vocês, tá bom? Então, vamos lá, meninas. A gente vai seguir o roteiro da Iba Viva, né, a nossa igreja aqui de Vinhedo, e a gente está estudando ainda sobre o Sermão do Monte, mas numa série agora que chama Raio-X da Vida Cristã. E o nosso tema hoje vai ser sobre a intenção do nosso coração. Então, quando a gente fala sobre intenção, a gente fala sobre o propósito. Qual é o propósito do nosso coração? Qual que é a intenção do nosso coração para que a gente faça aquilo que a gente faz? Né? Então, a palavra motivação no dicionário, ela é definida como uma força interna que faz com que as pessoas tomem determinadas decisões ou atitudes. Então, a própria palavra motivação, ela lembra motivo da ação. Qual é o motivo que nos leva a agir da maneira como a gente age? E algumas motivações, elas são de diversas frentes, né? A gente tem motivações pessoais, a gente tem motivações que a gente pode levar em grupo, por exemplo, um grupo que está motivado a fazer uma reeducação alimentar. A motivação, ela sempre leva a gente a ter mais força para fazer aquilo que a gente quer alcançar. E muitas vezes está ligada a objetivos, né, que a gente quer alcançar alguns interesses, e algumas motivações nossas, elas são inatas. Por exemplo, eu estou motivada a me alimentar porque eu estou com fome. Outras motivações, elas são adquiridas ao longo da nossa vida, de acordo com o interesse que a gente tem naquele momento. Então, elas podem mudar, né, dependendo da nossa fase. Então, a pergunta hoje é: qual a sua maior motivação? O que leva cada uma de vocês, cada uma de nós, a viver do jeito que a gente vive? Quais são as nossas prioridades? No que a gente coloca a nossa atenção? O que a gente coloca o nosso amor, a nossa força? O que ocupa a sua mente? Aonde você para os seus pensamentos? O que faz você gastar tempo? Onde você gasta tempo? O versículo que está em destaque para o estudo dessa série está lá em Marcos 7, do capítulo 1 até o capítulo 23. Nessa passagem, Jesus, ele estava... Amor, Oi. a Dani está tentando entrar, ela já entrou? Entrou, tá bom. Ela estava me pedindo aqui, desculpa. Imagina, eu vi que ela caiu aqui, eu aceitei, porque fica aqui do ladinho. Então, nessa passagem de Marcos 7, de 1 a 23, Jesus estava mostrando que os religiosos da época, eles tinham uma motivação para buscar a Deus, adorar a Deus, mas era uma motivação em si mesmos. Era uma religiosidade que estava ligada a uma vida de aparências, ao que os outros iriam pensar deles. Eles tinham toda uma rotina, né, baseada em rituais, em repetições. E eles viviam de uma forma sempre para se aparecer, para mostrar o quanto eles eram autoridade, eles queriam ser vistos por eles mesmos. E o pior é que eles usavam a autoridade de Deus, porque eles se diziam representantes do Senhor, né? Para fazer coisas que afastavam mais ainda eles e as pessoas daquilo que Deus espera de nós. Porque Deus, ele não espera uma obediência fria, ele requer um coração sedento por obedecer, não pelo que aquilo pode proporcionar, mas por quem ele é. Quando a gente ama alguém, a gente faz aquilo sem querer nada em troca. Então, esses religiosos, eles queriam aparecer, eles não queriam louvar ao Senhor. Então, tanto lá o texto diz, né, no capítulo 7, versículo 1, diz que os fariseus e alguns escribas, que eram os conhecedores das leis, eles estavam vindos, né, de Jerusalém e eles se reuniam em volta de Jesus e eles viram que os discípulos de Jesus
comiam sem lavar as mãos. E para eles aquilo lá foi um absurdo, porque na tradição dos anciões, né, dos mais velhos ali da prática deles, era muito importante, existia todo um ritual, era muito importante lavar as mãos antes de se alimentar. Eles tinham essa prática, né, os judeus, tanto os judeus, os fariseus, mas eles lavavam as mãos não para evitar contaminação de bactéria, como a gente tem lavado a mão agora por higiene, né, para evitar um vírus. Eles lavavam as mãos para se purificar do contato com os não-judeus, como um nojo mesmo. Eu encostei, eu estou perto, eu vou comer, eu preciso lavar minha mão, porque senão quem é não-judeu vai me contaminar por estar perto, pelo contato, era como se fosse uma purificação, mas não por um amor, mas por uma exclusão mesmo, de que eles não eram dignos como eles. Então, eles queriam se purificar para tirar aquela nhaca mesmo que eles tinham dos não-judeus. E aí os fariseus e os escribas, vendo que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, eles ficaram indignados. Eles perguntaram, por que seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos e comem com as mãos impuras? Aí Jesus respondeu, bem profetizou Isaías, profeta Isaías, a respeito de vocês, hipócritas. Né? Essa palavra hipócritas, ela significa aquele que fala uma coisa e faz outra, dissimulado, aquele fingido. Aí ele falou, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Então, eles tinham muito mais cuidado para cumprir algo que era uma coisa deles ali, né, uma tradição deles, para não se contaminar com os não-judeus, do que parar para pensar se aquilo de fato levaria uma pessoa a se contaminar, né? O que faz uma pessoa, porque está comendo sem lavar a mão? Pode ter uma bactéria, mas o que eles pensavam era outra coisa, eles queriam se purificar de pessoas que eram diferentes deles, como se eles fossem muito mais dignos de qualquer coisa. E a tradição também ensinava que também alguns alimentos eram impuros, e se as pessoas comessem, elas se tornariam impuras também. E aí, Jesus diz, né, vocês não compreendem o que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar. Né? Ele fala, porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia, o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Então, o que é tudo isso perto de comer sem lavar a mão, ou de comer um alimento que eles achavam ser impuro? Aí ele fala no versículo 23, todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Então, essa religiosidade desses que se diziam, né, conhecedores da lei, eles estavam muito presos a práticas totalmente sem sentido, visto tudo aquilo que Deus espera de nós. É como se fosse uma maquiagem que a gente usa para disfarçar as imperfeições. Quando a gente usa uma maquiagem para disfarçar, a gente não consegue, né, ver no outro ou em nós mesmos aquilo que de fato precisa ser trabalhado. E quando a gente faz isso, a gente corre um risco gigante de que a nossa consciência não caia em arrependimento, porque a gente se bloqueia na nossa consciência aquilo que está errado. A gente fica usando a religião, ou até mesmo a nossa busca por Deus, tem que tomar muito cuidado, porque isso tem que ser uma luz para a gente enxergar a nossa sujeira, não o contrário. Isso não pode bloquear a nossa percepção como uma maquiagem que disfarça as nossas falhas. Quando a gente não vê as nossas falhas, a gente perde a oportunidade
de trabalhar e pedir para que Deus trate isso. Lá em 2 Coríntios 13, 5, diz assim, ó, examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se estáis realmente na fé. Provai a vós mesmos. É uma autoanálise. Será que a gente não está disfarçando, né, áreas que a gente precisa trabalhar? Lá em Lamentações 3:40 diz, examinemo-nos a nós próprios antes e arrependamo-nos, voltemos para o Senhor. Então, é uma coisa que tem que ser dita todos os dias. Todos os dias eu faço uma oração que eu pego um salmo e transformo em oração. Pego muitas partes da Bíblia e transformo em oração, mas tem uma que está em Salmo 139, 23 e 24, que diz assim, ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Então, é abrir mesmo o coração para Deus, falar, coloca um holofote na minha vida, se eu tiver... a gente às vezes pode pensar que é só para quem não está com Jesus, quem não anda com Deus, mas muitas vezes a gente se engana e esquece de avaliar as nossas atitudes, esquece de botar em prática, não importa quantas vezes eu leia e grife a minha Bíblia, se eu não praticar, eu não aprendi. Né? Eu já estou até pedindo para Deus me dar situações para que eu pratique mesmo, para a coisa não ficar só no teórico, sabe? Porque se a gente só conhece por ler e achar lindo e a gente não usa na hora que tem que usar, é como um aluno que estuda para uma prova, se prepara, mas no dia da prova não aplica o seu conhecimento para passar. Né? Dá um branco, ele não usa o conhecimento. Então, é como quando a gente tem uma fratura. E esses dias uma moça colocou no grupo das mães que a filhinha dela estava com os dedos roxinhos e estava doendo, ela reclamava de dor. E a gente falou, tem que fazer raio-x, precisa ver se dentro tem alguma fratura. E é assim a nossa vida espiritual. Quando a gente quer fazer um raio-x, só é possível ver a luz da verdade de Deus. Quando a gente quer... É a mesma coisa que a gente entrar num quarto escuro e querer saber se está tudo em ordem. A gente só vai enxergar aquilo que precisa ser colocado no lugar se a gente acender a luz. Né? Como Deus diz, haja luz e houve luz. Então, a luz de Deus, ela tem que vir para iluminar e ver se o nosso quarto, nosso coração está em ordem. E esses dias no devocional eu falava sobre que somos como a lua, que a gente reflete, né? A lua, ela reflete a luz do sol. E a Terra, ela tem que estar no meio. E ela só reflete se tiver alinhado com o Sol, né? A Terra, o Sol e a Lua. Então, nós não temos luz própria. Nós refletimos a luz do Senhor. E para isso, a gente precisa estar alinhada com Ele. Porque se sai do lugar, já fica meia luz. E é a luz de Deus quem vai fazer a nossa luz refletir. Porque ser luz não é sobre brilhar, é sobre iluminar os caminhos. Eu não quero brilhar a minha luz, eu quero iluminar o caminho das pessoas. E para isso a gente precisa pedir para que Deus examine o nosso coração e nos mostre se há algo em nós que precisa ser tratado e nos guie pelo caminho correto. Não sei se vocês já assistiram um filme que chama Amor é Cego, que o personagem principal do filme, ele consegue ver a pessoa por fora da maneira como ela é por dentro. Então, se a pessoa tem um bom coração, ele vê ela linda por fora. E se ela é uma pessoa ruim, um coração ruim, ele vê uma horrorosa, mesmo que ela seja linda fisicamente. E se isso fosse realidade e as pessoas pudessem ver vocês por fora, da maneira que vocês são por dentro, você estaria confortável com a sua aparência? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês, né? Eu não. Jesus disse, assim é que Deus nos vê. 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, Deus nos vê, né?
a beleza que temos para Deus é de acordo com o nosso coração. Não é à toa que em Provérbios 4:23 diz, portanto, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o teu coração. Guardar aqui não significa esconder, significa preservar, proteger. Assim como a gente cuida, né, da saúde e tá doente, toma remédio para sarar, assim como a gente cuida do corpo, né, come os alimentos certos para ter um corpo saudável, assim a gente deve alimentar o nosso coração e a nossa mente com coisas que são saudáveis para isso. Em Jeremias 17, versículos 9 e 10, diz, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que tomar cuidado para o meu coração não me enganar. Eu tenho que pensar o que é que eu coloco dentro do meu coração. Onde eu tenho, o que eu tenho assistido, quais são as imagens que eu tenho visto. Se eu ficar vendo Facebook, Instagram o dia inteiro, gente que só faz moda, que tem carro, que viaja, eu vou gerar no meu coração inveja, eu vou gerar vaidade, que isso não me acrescenta em nada. O que a gente tem colocado para dentro? Lá em Lucas 11:34 diz que os olhos são espelhos da alma. Tudo aquilo que eu olho, né, eu coloco para dentro do meu coração também. Já aconteceu vocês assistirem um filme violento e ficar com aquilo no coração, assustada? Assiste um filme de terror e fica com medo? Assiste um filme de amor e fica lá emocionada? Tudo que a gente olha, a gente assiste, isso vai gerar em nós uma reação. Quando a gente fica vendo notícias só de desgraça, vai gerar na gente um efeito fisiológico de estresse, né? De fuga. E a hora que a gente vê, a gente já está com medo de tudo. Então, cuidado com as coisas que vocês alimentam o coração, com as coisas que vocês assistem, né? Perder tempo, às vezes, jogando joguinho de... Tem que usar o nosso tempo para edificar o nosso coração. Então, os programas de televisão, os livros que você lê, o estilo de música que você ouve, será que a gente está enchendo a nossa mente com tudo aquilo, né, que nem diz Paulo diz em Filipenses 4:8, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E aí, voltando lá em Jeremias 17, né, na parte B, diz, eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um com sua conduta de acordo com as suas obras. Esse recompensar, às vezes, é mal visto pelas pessoas. Hoje em dia tem muito a teologia da prosperidade, pessoas que se aproximam de Deus pelo que Ele pode dar, não por quem Ele é. E aí a pessoa chega pela intenção errada. E essa pessoa, ela acaba buscando até dinheiro, porque, né, se eu buscar a Deus, se eu pagar o carnê, não sei o que lá, tem cada uma que a gente escuta na rádio, e a palavra de Deus diz lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E o dinheiro é algo que muitas vezes leva pessoas a Deus pela motivação errada. Famílias brigam por causa de dinheiro, pessoas passam a perna em outras, mentem. O dinheiro pode levar a um total engano. Não é errado ter dinheiro, o errado é o apego, é o dinheiro acima de Deus. Em 1 Timóteo 6, do versículo 9 e 10, diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentarão com muitos sofrimentos.
Então, o dinheiro, gente, ele é um excelente escravo, mas ele é um péssimo senhor. Ele não pode estar acima daquilo que Deus tem para nós. Né? Esse dia eu escutei uma oração que eu achei o máximo, diz assim, ó, para a gente pedir para Deus assim, Deus, por favor, não me dê coisa alguma com que eu não possa lidar e ainda mantê-lo na minha vida em primeiro lugar. Não me dê nada que eu não vou saber lidar e que eu vou não deixar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E o dinheiro muitas vezes tira as pessoas, né, dos caminhos do Senhor, porque uma pessoa avarenta, ela não quer fazer doação, ela não quer parar de trabalhar para poder ganhar mais e mais e mais. E o dinheiro, ele traz facilidade, mas ele não traz felicidade. Você compra um plano de saúde, mas você não compra a sua saúde. Então, a gente não pode se preocupar, né? Se ocupar além daquilo que Deus nos diz. Ele diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto há de comer ou beber, nem por vosso corpo quanto há de vestir. Não é a vida muito mais do que o alimento e o corpo muito mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque os gentios é que procuram estar por todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ama essa parte, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, a gente está liberada para buscar primeiro o Senhor, e Ele é quem vai prover o recurso. Lá em Salmos 127, 2 diz, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Né? Então, enquanto a gente dorme, o Senhor está preparando aquilo que a gente precisa. E tudo isso é possível se a gente cuidar do nosso coração e se a gente entregar o nosso coração ao Senhor. Quando Deus nos dá um novo coração, né, lá em Ezequiel, capítulo 36, ele fala, e dar-vos-ei um coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, porém dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos, e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E isso ele estava falando, né, para a nação de Israel, que foi o povo escolhido deles, que ele havia entregado a terra prometida, para quê? Para que o território, né, onde os israelitas mostrariam ao mundo qual era a diferença de seguir o Deus verdadeiro. Ele queria abençoar esse povo para que todo mundo pudesse ver a diferença das pessoas que seguiam um Deus verdadeiro. Só que a reputação do Senhor, como um Deus santo e distinto das outras divindades que o pessoal queria aclamar, né, no seu poder, no seu propósito, ficou totalmente comprometida porque eles recusavam confiar no Senhor. E ele falou isso, né? Ele falou, darei outro coração, porque não bastava só mudar a situação, ele precisava mudar a intenção do coração desse povo. E ele quer sempre restaurar o seu povo, ele tem o maior interesse em restaurar o seu povo. Lá no verso 22 do capítulo 36, ele fala, eu os trarei de volta, mas não porque vocês merecem, farei isso por causa do meu santo nome. E quando eu mostrar a minha santidade por meio de vocês, diante das nações, elas saberão que eu sou o Senhor. Então, ele, acima da desobediência, acima de tudo que ele já havia feito, quantas vezes na Bíblia a gente vê o povo pecando, ele falando, se vocês voltarem para mim, se vocês voltarem para mim, né? Ele quer o quê? A gente precisa fazer isso, né? Ser pessoas que vão mostrar às outras como é ser aquela pessoa que está, né, andando com Deus, para que as pessoas possam querer a mesma coisa, elas possam, não é admirar, mas elas serem atraídas por essa proteção, por esse amor incondicional. Esse é o Deus nosso,
que apesar de não merecermos, ele nos ama, ele nos traz de volta, ele nos dá um novo coração, ele coloca em nós um espírito novo. O que a gente tem feito com esse espírito, esse coração novo? Contaminado com um monte de sujeira de mídia, de falação de coisas erradas, né? As pessoas, elas amam por interesse, elas amam condicionadas, e esse amor de Deus, ele é incondicional. É um amor que nos ama porque ele é amor. E essa é a motivação que a gente tem que ter, porque se existe no mundo um amor maior que isso, eu não sei o que é o amor, porque um amor que ele é incondicional, que apesar de tudo que a gente vê, né, ao longo da Bíblia, que fizeram, que não levaram o santo nome dele a sério, e mesmo assim ele restaura, ele põe outro coração. Se isso não é amor, se essa não é a motivação maior, né, não existe outra motivação, né, o que ele pode fazer, por quem ele é, né, pelo amor, né, pela misericórdia. Então essa deve ser a verdadeira motivação, né, não aquilo que o homem cria como regra de igreja, né? A gente tem que parar de fazer dissensão de pessoas por motivos que fogem muito daquilo que o Senhor espera de nós, né? Deus é amor, Ele quer que a gente ame verdadeiramente. E a gente tem que pedir para Ele todos os dias: examina o meu coração, vê se há em mim algum pecado, que o pecado, ele nos afasta do Senhor, porque Deus é santo, né? E Ele não consegue, né, estar próximo do pecado. Então, para a gente conseguir estar na presença dEle, a gente tem que viver em santificação, viver buscando ser cada vez mais parecida com Ele, pedindo para que nada aconteça na nossa vida que possa, né, nos tirar do caminho dEle, e que se a gente tropeçar, que Ele puxe de volta e nos mantenha ali, nos guie pelos caminhos dEle. Ok, meninas? Essa é a minha mensagem de hoje. Sobrou 7 minutos. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Muito bom, amor, muito bom. Deus olha para nossas intenções, né? Deus conhece os nossos pensamentos. Hoje cedo, lendo um texto, os discípulos chegaram para Jesus, tem nos 3 evangelhos, né? Mas os discípulos chegam para Jesus e falam quem é que vai ser o maior no reino, né? Eles estavam disputando quem era que ia ser o maior no reino. E Jesus fala quem precisa ser como uma criança, né? E nos outros textos do mesmo episódio, num deles fala que eles estavam andando e discutindo alguma coisa, e quando Jesus perguntou, eles desconversaram. Mas aí tem uma frase escrita assim: mas Deus conhece os pensamentos dos homens. Né? Quer dizer, os discípulos estavam discutindo, não, eu que vou ficar do lado direito, eu que vou ficar do lado esquerdo, eu que vou ficar atrás do trono, eu vou ficar debaixo do trono. E Jesus fala isso para eles, né? O evangelista, ele coloca essa frase: Jesus conhecia os pensamentos deles, né? Então, Deus olha para nós como um raio-x, ele conhece as nossas intenções e não tem como a gente enganar. Tem um texto em Gálatas que fala: de Deus não se zomba, aquilo que você semear, você colherá. Se você semeia um coração corrupto, pecador, um coração lotado de coisas que vão contra a santidade, a pureza, a grandeza de Deus, eu vou colher isso. Mas se o meu coração é puro, é um coração que semeia coisas boas, eu vou colher coisas boas, né? Se eu semear amor, eu vou colher amor. Então, Deus conhece as intenções. Pode falar. Nesse mesmo trecho, Jesus fala: quem quer ser o maior vai ser o menor. Exatamente. Nesse mesmo trecho que nós lemos hoje de manhã,
no encontro. No outro evangelho fala, e quem quiser ser o primeiro vai ser o último. É. Né? O padrão dele é diferente do nosso, né? Então, é bem interessante, né? A gente precisa todos os dias examinar o coração, pedir que Deus nos mostre os nossos pecados ocultos, né? Salmo 19 fala, absolve-me dos pecados que me são ocultos. Porque além daqueles que eu tenho consciência que eu estou fazendo errado, tem aqueles que eu não tenho consciência, e esses eu também preciso pedir perdão a Deus, pedir que Ele me limpe. Muito legal, amor. Gente, eu vou fazer uma oração. Tem 4 minutos. Dá tempo ainda. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, Mônica, muito linda essa tua exposição. Ensina muito a gente. A gente já sabe, mas isso é bom ouvir porque a gente aprende mais. E aprende naquilo que a gente não está muito bem. Então, esse trecho é muito importante. A gente, na verdade, sabe de tudo isso, né? Mas a gente está sempre ser puxada a orelha, um puxãozinho. Como diz o pastor Jairo Cáceres, sempre é bom repregar os pregos. Exatamente, a gente precisa repregar os pregos. E é como um jardim, né? Quando a gente não pode esquecer as plantas e simplesmente plantar e deixar, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é semente, e o semeador semeia a sua semente, e a semente, ela tem o poder para produzir segundo a sua espécie. Se a palavra de Deus é semente, ela vem do Senhor, que fruto que ela pode dar se não for bom? Mas o solo tem que estar bom, senão a semente não tem condições de crescer. E tem que regar. Porque senão é de plástico. Exato. Só de plástico que não precisa molhar, né? E adubar, e regar, e cuidar. Precisa de cuidado constante. Constante. A nossa santificação é todo dia, toda hora. Toda hora. Ok. Vamos orar, entregar os nossos pedidos. Amém. E pedir que essa palavra frutifique no nosso coração, né? Obrigada, Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por usar a vida da Mônica, por inspirá-la, por colocar cada texto bíblico no coração dela, para que ela pudesse compartilhar conosco e nos abençoar essa tarde. Obrigada porque o teu Espírito traz essa mensagem ao coração de cada uma de nós de uma forma diferente, nos chamando a atenção para um texto diferente. Mas todas nós aqui, Senhor, precisamos mais e mais de Ti nas nossas vidas, para que o Senhor purifique as nossas intenções, para que o Senhor transforme. Nós precisamos ter a mente de Cristo, não nos deixa nos conformar com este mundo, mas nós queremos ter a forma de Cristo, nós queremos ser formados como Cristo, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua luz brilhe através de nós, que a tua presença brilhe onde quer que a gente for, que a tua presença chame a atenção, Pai. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, olha cada pedido que foi colocado, cada necessidade, cada louvor, Pai, te agradecemos que o Senhor tem cuidado de nós, colocamos a vida do Hélio nas tuas mãos, o filho da Dirce, Senhor, em nome de Jesus, cuida da saúde dele, do seu pulmão, da sua bronquite, Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje ele não sinta mais nada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida do coraçãozinho do Antônio, vai preparando e amadurecendo ele para deixar a Mônica viajar, ó Pai, cuida do Antônio, cuida de cada pedido, Senhor, que foi colocado, Senhor. Sabemos que o Senhor já os tem no teu altar, na tua presença. E nós cremos no teu mover e no teu agir nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado pela vida de cada querida que entrou aqui hoje. Te pedimos a tua bênção dentro dos lares, ó Pai. Que haja salvação, que haja restauração de relacionamento,